E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso aprendizado de hoje. Meu nome é Charles Ferreira e o nosso tema é eletricidade básica. Vamos lá? Grandezas elétricas. Na eletricidade básica existem 4 grandezas fundamentais, que são tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e a potência elétrica. Observação: essas grandezas sempre estão presentes em qualquer circuito elétrico. Corrente elétrica. A corrente elétrica é originada a partir do movimento das cargas elétricas. É, portanto, o fluxo de cargas por unidade de tempo, é representada pela letra I. A unidade de medida de corrente elétrica é o ampere. Essas aqui são as duas simbologias que temos no circuito elétrico. Corrente, sentido da corrente, corrente elétrica. Tensão elétrica. A tensão elétrica está relacionada com a energia necessária para o deslocamento de cargas elétricas, também conhecida por voltagem ou diferença de potencial. É representada pela letra E ou V. A unidade de medida de tensão elétrica é o volt, letra V. Essas aqui são as simbologias utilizadas em circuito. Essa representação corresponde a um circuito de corrente contínua. Esta outra também, onde a gente tem o polo positivo e o polo negativo. E esta representação, corrente de circuito alternado, no nosso caso, 220 volts. Resistência elétrica. Resistência elétrica é a oposição dos materiais à passagem da corrente elétrica, ou mais precisamente ao movimento de cargas elétricas. Modelo para este comportamento é o resistor. É representada pela letra E. A unidade de medida de resistência é o ohm, representação, essa ferradurinha aqui. Simbologia em circuito, a gente tem esses dois modelos. Este modelo aqui é mais parecido com o modelo real. Potência elétrica é a energia por unidade de tempo fornecida ou recebida por um elemento e é igual ao produto da tensão entre os terminais do elemento pela corrente que o atravessa. É representada pela letra P. A unidade de medida de potência ativa, no caso esse que a gente vai usar, é o watt, representado pela letra W. Essas duas simbologias em circuito, a gente tem o W dentro de um círculo, e aqui a gente tem um modelozinho de representação de lâmpada, que também é uma potência ativa, no caso, uma lâmpada de 100 watts ou uma lâmpada de 60 watts. Lei de Ohm. A expressão que relaciona as grandezas, tensão, corrente, resistência e potência, nos elementos de circuitos elétricos é denominada de lei de Ohm, e está representada abaixo. Aqui a gente tem um triângulo de potência, onde a gente encontra aqui a letra P sobre a letra V multiplicado pela letra I. Ou seja, potência é igual a tensão vezes corrente. Mesma forma desse outro lado. A gente tem tensão sobre resistência vezes corrente. Ou seja, tensão é igual a minha resistência vezes a minha corrente. Se eu quiser encontrar a corrente, vou passar o R para lá dividindo. Então, minha corrente é igual a minha tensão dividido pela minha resistência. Mesma coisa em relação à potência. Se eu quiser encontrar a corrente, eu vou passar a minha tensão para lá dividindo. Então, eu tenho potência dividido pela tensão. Consigo encontrar a corrente no circuito. Antes de prosseguirmos com circuitos elétricos, a gente precisa fazer a associação de resistores. A gente tem dois tipos de associações. Dois não, na verdade 3. A gente vai citar 2 que as fórmulas são encontradas através desses 2. Associação de resistores. Resistores em série, onde a gente tem uma entrada de tensão pelo polo A e em série eu tenho um outro resistor para a saída de tensão pelo polo B. Então, resistor total meu é igual a resistência A1 mais a resistência 2. Eu vou conseguir encontrar meu resistor total. Neste caso aqui, R1 mais R2, 100 mais 100, 200 ohms. Então, minha resistência total, 200 ohms. Observação: em série, o valor da resistência total será sempre maior do que o maior resistor do circuito. Neste caso aqui, a gente tem dois resistores de 100 ohms. Minha resistência total é de 200 ohms, ou seja, superior à minha maior resistência no circuito. Resistores em paralelo. Eu tenho duas fórmulas que eu, particularmente, consigo resolver melhor os nossos circuitos. Eu encontro mais facilidade com essas duas fórmulas,
que como nosso intuito aqui também é levar conhecimento de forma mais prática e fácil para vocês, eu aconselho vocês a utilizarem essas duas fórmulas que vocês vão conseguir resolver qualquer circuito elétrico, qualquer associação desses resistores. Resistores em paralelo, a gente tem, primeira fórmula, resistor total em caso de todos os resistores serem de valores iguais. Neste caso aqui, os dois resistores são de 100 ohms. Então, meu resistor total vai ser igual. O valor de um dos resistores, todos são iguais, então 100 ohms. Pego 100 ohms, coloco em cima. Dividido pela quantidade de resistores. Neste caso aqui eu tenho dois resistores. Ou seja, 100 dividido por 2 é igual a 50. Então, meu resistor total é 50 ohms. Segunda fórmula que a gente pode estar utilizando quando o resistor total em caso de resistores de valores diferentes. Neste caso aqui, meu resistor total é igual. Eu tenho dois resistores no circuito, onde um é de 100 ohms, outro é de 200 ohms. Neste caso aqui, resistor total em caso de resistores de valores diferentes. Resistor total é igual R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Nessa outra representação eu tenho um resistor de 100 ohms e um resistor de 200 ohms. Vamos lá, meu resistor total vai ser igual R1, são 100 ohms, vezes R2, 200 ohms, dividido por R1 mais R2. Então vamos lá, 100 vezes 200 vai me dar 20.000 ohms, dividido por R1 mais R2, 100 mais 200 é igual a 300. Então, 20.000 dividido por 300, eu tenho aproximadamente 66,66 ohms nesse circuito aqui. Prosseguindo, circuitos elétricos. Só uma observação aqui. Perdão. Nessa associação aqui. Observação. Em associação de resistores paralelo, o meu resistor total ele vai ser menor do que o meu menor resistor do circuito. Neste caso aqui, meu resistor total é de 50 ohms, menor do que esses dois. Neste caso aqui, minha resistência total vai ser de 66,66 ohms aproximadamente, menor do que o meu menor resistor. Prosseguindo, circuitos elétricos. Resistores em série, a corrente é igual e a tensão se divide entre os resistores. Eu tenho uma fonte de corrente alternada de 220 volts. Eu tenho uma associação dos resistores em série. Eu tenho uma tensão de corrente alternada no meu circuito de 220 volts. Eu tenho uma associação de resistores em série, onde eu tenho resistor 1 100 ohms, resistor 2 100 ohms. Neste caso aqui, eu tenho uma barreira de tensão nesses dois pontos. Então, a minha tensão, neste caso, ela vai se dividir. E a minha corrente, como ela vai circular pelo lado A, como a gente viu, e a gente vai sair pelo lado B, a corrente é única, ela não se divide. Neste caso, então, associação em série, a minha tensão se divide e minha corrente é a mesma. Resistores em paralelo, a tensão é igual e a corrente se divide entre os resistores. Nesse caso aqui é o inverso da parte superior. Tenho uma tensão de corrente alternada de 220 volts, eu tenho uma entrada de corrente no resistor 1, e eu tenho outra entrada de corrente no resistor 2. Aqui ela se junta novamente, aqui eu vou obter a mesma corrente aqui na entrada. Porém, a minha corrente em cima desse resistor 1 aqui é X e a minha corrente nesse resistor 2 aqui é Y. Ela se divide aqui. E minha corrente aqui na saída vai ser X mais Y. E minha tensão? Percebe que eu tenho nessa fonte de corrente alternada a mesma tensão. Se eu colocar aqui um multímetro no polo superior e outro multímetro no polo inferior, e eu medir essa tensão aqui, ela vai ser igual a essa tensão aqui no resistor 2. Percebe que eu tenho, então, o mesmo valor de tensão neste caso aqui. Para que eu estou explicando isso aqui para vocês? A gente pode utilizar isso aqui com lâmpadas. Isso aqui é um resistor. Se a gente colocar aqui duas lâmpadas, a gente também tem duas resistências. A gente tem dois valores de potência aqui.
É nesse caso aqui que a gente se aplica aquele velho cabinho. Quando um técnico chega para você e pede um cabinho em série ou um cabo em paralelo. Se eu te peço um cabinho em série, eu vou utilizar a mesma tensão e eu vou dividir a minha corrente, certo? Errado. Quando eu te peço um cabinho em série, eu vou utilizar esse circuito aqui. Se eu tenho duas lâmpadas de 100 watts e eu utilizo um cabo em série, essas duas lâmpadas têm que ser 110 para mim alcançar a minha tensão de entrada, que é 220. Se eu tenho uma potência diferente de outra, no caso a gente utilizando lâmpada, eu tenho uma lâmpada de 100 watts e outra lâmpada de 50 watts, a minha tensão ela não vai ser 110 nas duas lâmpadas. Ela vai ser diferente. A minha tensão em cima dessa primeira lâmpada vai ser 1 e a minha tensão em cima dessa outra lâmpada vai ser 2. Então, provavelmente, você também vai prejudicar o seu circuito. Por isso, quando a gente pede um cabo em série, é importante a gente lembrar que a nossa lâmpada, obrigatoriamente, ela tem que ter a mesma potência. Se eu não tiver a mesma resistência ou a mesma potência das duas lâmpadas, eu não vou obter a divisão perfeita, que seria, no caso, 110 para cada, que daria os 220 volts. Quando eu peço um cabo paralelo, que eu quero utilizar vários equipamentos, eu posso tanto ligar um equipamento e colocar a saída de outro. No próprio equipamento eu coloco um cabo paralelo e consigo fazer essa saída. Eu tenho que obter as duas pernas. Eu não posso juntar as duas lâmpadas dos dois resistores. Seria esse circuito de baixo aqui. Aqui é quando eu quero obter a mesma tensão. Mas vocês percebem que vai dividir a minha corrente, porque são duas resistências. Nesse caso aqui, a minha corrente vai ser a mesma. Neste caso superior, a minha corrente vai ser a mesma. Porém, eu vou ter minha tensão dividida. Então, eu consigo acender duas lâmpadas utilizando uma única fonte. Eu tenho duas lâmpadas 110, eu não tenho uma fonte 110 e eu estou utilizando 220, eu vou poder ligar o meu 220. Isso nesse caso aqui para Tocantins, viu, gente? Dimensionamento de condutores pelo critério da queda máxima de tensão. Esse aqui é um exemplo de uma tabelinha que a gente pode pegar pelo fabricante. Independente qual cabo a gente vai estar utilizando, a gente pode pegar essa tabelinha pelo fabricante. Ele disponibiliza para a gente online, internet, e a gente consegue localizar facilmente. Isso aqui eu não vou aprofundar muito. Isso aqui é uma tabelinha que já vem pronta, que a gente pode pegar na internet, entendeu? Através daquele triângulozinho de potência que a gente viu anteriormente, a gente consegue encontrar qual o cabeamento necessário para me utilizar os meus equipamentos. Exemplo, eu tenho 10 refletores, eu tenho 10 refletores de 200 watts, certo? Eu tenho então uma potência de 2.000 watts, correto? Como é que eu faço para me poder encontrar a minha corrente? Eu tenho uma potência de 2.000, eu sei que a minha tensão é 220 volts, vamos voltar lá rapidinho. Eu tenho uma potência de 2.000, eu sei que a minha tensão é de 220 volts. Qual é a minha corrente? Vamos lá, 2.000 dividido por 220. Vai ser igual a 9,09 ampere. A gente vem para a tabelinha, lembrando que isso aqui é uma tabelinha de sistema monofásico. Então, eu tenho 9 ampere de corrente e eu tenho 2.000 watts de potência. Qual é a distância que o meu equipamento está da minha fonte? Qual é a distância que o meu equipamento está da minha fonte? Vamos ver. Distância do quadro de cargas até a carga em metros. No caso, se ele está a 10 metros, uma corrente de 9 ampere, eu posso utilizar um cabinho de 1,5 milímetros. Repare que quanto maior a distância, eu tenho que também aumentar o meu cabeamento, porque há uma queda de tensão neste cabo. Há uma pequena perda. Se eu tenho 30 metros de distância e eu tenho 10 amperes de corrente, no caso, já sobe para 2,5 milímetros o cabeamento. Entendeu? Muito fácil, muito fácil. A gente pega o triângulo de potência para fazer o cálculo do nosso circuito
de acordo com a potência que a gente tem, a tensão que a gente consegue encontrar o cabeamento necessário para a gente fazer a ligação do nosso circuito. Prosseguindo, a gente tem uma tabelinha aqui, trifásico. Quando eu tenho um cabeamento trifásico, percebe-se que você vai encontrar aqui, ó, corrente em ampere. 3, 4, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 30, 40, 50, 75. 75 amperes de corrente, Charles. Em um cabinho de 2,5, não aguenta. Lembrando vocês, gente, que essa espessura do cabeamento é um cabo trifásico, ou seja, são 3 cabos de 2,5 milímetros. Então, essa corrente ela se divide entre esses cabos, por isso que a gente tem que balancear o circuito. Então, não adianta ter um cabeamento trifásico, onde eu tenho 10 equipamentos de 200 watts ligados em um cabo e um equipamento ligado em outro. Eu não estou com o meu circuito balanceado, esse cabo vai esquentar. Ah, mas ele suporta 75, ele suporta 75 amperes, sendo 25 amperes em cada cabo. Então, aí eu consigo encontrar 2,5 milímetros. Posso utilizar tranquilamente meu cabo que ele vai suportar. Lembrando que a gente sempre tem uma folguinha. E esse dimensionamento de condutores aqui é utilizado pelo critério de máxima queda de tensão. A gente não está especificando detalhadamente, cada cabo. A gente não está entrando em cálculos, a gente está pegando uma tabela pronta para facilitar nosso dia a dia durante os eventos. Bom, pessoal, esse foi o nosso aprendizado de hoje. Eu espero que todos tenham agregado ao seu currículo profissional e que possa solucionar várias dúvidas que a gente pode estar agregando cada dia mais no nosso trabalho.